Olá, boa noite a todas e a todos. Muito bem-vindos mais uma vez ao nosso UFMG Talks, esse projeto que é uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais e o Banco do Brasil. E a gente retorna novamente à nossa casa, né, o Centro Cultural Banco do Brasil, uma casa da cultura, da ciência, da arte, e um local absolutamente adequado para que a gente possa fazer este, que é o objetivo, que é o propósito do próprio UFMG Talks, ou seja, discutir a ciência, né, fazer com que a ciência saia dos ambientes tradicionais onde ela é produzida, nos laboratórios, as salas de aula, né, e que a gente possa estar aqui conversando, debatendo, aprendendo conjuntamente, né? O tema de hoje, como todos os temas são, é bastante instigante. Nós vamos falar de uma revolução sem precedentes. Na verdade, o que a gente está falando, vai falar hoje, é da possibilidade da edição do DNA, né? Essa molécula que é responsável pelas características físicas, pelas características fisiológicas de todos nós, seres vivos. Então, essa possibilidade de edição, de manipulação do DNA, nos aponta vários caminhos, várias possibilidades. Ao mesmo tempo, né, também nos aponta a necessidade de uma reflexão profunda. E é isso que a gente pretende fazer, né, um pouquinho hoje com vocês, nessa noite, nessa quarta-feira. Afinal de contas, a própria técnica de manipulação do DNA, ela nos apresenta uma possibilidade, por exemplo, de diagnósticos mais eficientes, mais eficazes na área da medicina, a produção de alimentos ou mesmo da criação de rebanhos mais resistentes, né, às pragas, resistentes às possibilidades que interferem à produtividade. Por outro lado, há também polêmicas associadas à própria possibilidade da edição do DNA. Uma pesquisa recente, por exemplo, apontando um caminho positivo, realizada pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que existe uma expectativa de que a técnica de edição possa ser responsável por reparar 89% das 75 mil mutações que alteram, por exemplo, o genoma humano e até provocam doenças, né? Entre elas, a fibrose cística, uma doença genética crônica, ou mesmo a anemia falciforme, né, uma doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos. Mas se a gente tem toda essa possibilidade de avanço, a gente também tem toda uma responsabilidade envolvida, né? Recentemente, um cientista chinês, ao anunciar a possibilidade da edição genética, alterando inclusive o DNA e permitindo que bebês gêmeos pudessem ser resistentes ao vírus do HIV, trouxe uma grande polêmica, né? Na verdade, colegas dele levantaram questões de natureza ética, questões de natureza filosóficas, que nos colocam a necessidade de fazer o que a gente vai fazer hoje, debater, me desculpem, esse tema. Bom, mas para fazer isso, eu preciso de uma grande ajuda, e essa ajuda vai vir dos professores Silvia Guatimozin e Ivan Domingues, pesquisadores e professores da UFMG. Por favor, professores, é com uma salva de palmas que eu peço para que a gente possa recebê-los. Se juntem a nós, por gentileza, Silvia. Passa para cá, né, professor, muito bem-vindo, professor. Boa Professora noite. Silvia, muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Prazer. Então, vamos lá. Vamos conversar aqui com um breve currículo dos nossos dois convidados, né, professor Ivan Domingues, que é titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele coordena o Núcleo de Estudos do Pensamento Contemporâneo, onde pesquisa as biotecnologias e o futuro da humanidade. É ainda um dos fundadores do nosso IEAT na UFMG, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares. A professora do Departamento de Fisiologia e Biofísica da Universidade Federal de Minas Gerais, Silvia Guatimozin, atua em pesquisas sobre cardiologia muscular e na geração de novos modelos geneticamente modificados. Além da UFMG, ela também é professora visitante da universidade, que eu acabo de dizer, da Universidade de Harvard, né, da Escola de Medicina da Universidade de Harvard. Bom, nós vamos conversar com a professora Silvia Guatimozin. Professor, eu convido o senhor a sentar. E só, na verdade, um aviso rápido, aliás, dois avisos rápidos. O primeiro é que a nossa participação, ela pode ser, a nossa equipe vai colocar
o número de WhatsApp, onde as perguntas podem ser encaminhadas para a gente. Ao mesmo tempo, outra participação ela é fundamental. Ao final, a gente vai projetar um QR Code. A gente gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o FMG Talks, sobre temas que a gente poderia tratar. Professora, 15 minutos e eu estou de olho nesse tempo, eu e a minha colega logo em frente ali que está com a tela. Estou até com medo. Gente, é um prazer estar aqui em mais essa edição do FMG Talks. Então, vamos começar a aula? Brincadeirinha, na verdade não vai ter aula, isso aqui vai ser um papo informal num assunto que é extremamente atual. Bom, eu queria começar falando para vocês nessa nossa conversa que o progresso na área de saúde, ele passa necessariamente pela pesquisa e pela ciência. Isso significa que todo o progresso com relação a novos medicamentos, terapias para tratamento de diferentes doenças, são fruto das pesquisas que são realizadas em vários laboratórios do mundo inteiro, inclusive na UFMG. Só para vocês terem uma ideia dessa importância desse financiamento para a pesquisa científica, a gente tem que, após o final da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, os Estados Unidos colocam a pesquisa científica como prioridade para alavancar o país. Estratégia essa que se mostra correta, uma vez que, desde então, os Estados Unidos ocupam uma posição de liderança na produção científica e tecnológica mundial. A China repete essa fórmula lá em 2009 e também adota uma política que prioriza ciência, tecnologia e inovação. De novo, a gente vê que essa é uma estratégia correta, porque estudos recentes vão mostrar que a China surge como o mais novo líder em pesquisa e inovação e vai passar os Estados Unidos. Bom, eu falei isso tudo para dizer para vocês que o desenvolvimento de uma nação está ligado diretamente à sua produção científica e tecnológica e ao domínio do conhecimento. Bom, a UFMG tem reconhecido a liderança nacional e internacional na pesquisa na área de ciências biológicas, que é o tema dessa apresentação, e uma importância incontestável para o Estado de Minas Gerais. Bom, então, antes de começar o tema dessa nossa conversa, eu gostaria de falar um pouquinho da importância dessa genética para o nosso organismo. Então, como vocês sabem, o nosso organismo é formado por diferentes órgãos. Aqui vocês não estão vendo, mas o coração, pulmões, fígado, todos esses são uns diferentes dos outros e desempenham funções específicas. Esses órgãos são, por sua vez, formados por pequenas estruturas funcionais chamadas de células. Aqui vocês podem ver um coração, várias células. Todo órgão é composto de vários tipos celulares. Como, por exemplo, a minha célula favorita, que é o que vocês estão vendo aqui nesse slide. Alguém aí da plateia arrisca dizer de que órgão que essa célula foi extraída? Coração, ótimo, me ajudar. Deve ter aluno meu aí nessa plateia. Bom, esse aqui é um miócito ventricular que foi retirado de um camundongo adulto. E apesar de ser uma célula de camundongo, ela é muito parecida com a célula que nós humanos temos no coração. Ela é a principal célula responsável pela geração da força contrátil no coração. E no laboratório que eu coordeno, lá na UFMG, nós utilizamos esse cardiomiócito como modelo para estudo das alterações que ocorrem no coração durante o desenvolvimento da doença. Essa pesquisa é extremamente relevante, porque quando a gente olha os números, a gente vê que, globalmente, 1 em 10 pessoas, olha só, 1 em 10 pessoas com idade de 30 a 70 anos vão ao óbito por causa de doenças cardiovasculares. Então, doenças cardiovasculares é o número 1 de mortes no mundo, e isso acontece também no Brasil. Bom, então, agora que vocês sabem que a célula cardíaca é uma célula especializada na contração, vocês podem perceber que ela é muito diferente do neurônio, tanto em estrutura e vocês sabem que também em função. Agora, o que torna uma célula diferente da outra? Para a gente ter resposta para essa pergunta, nós vamos viajar para uma estrutura que está presente lá dentro da célula, que é chamada de núcleo, que aqui nesse slide está apresentado em azul. O núcleo é a casa do famoso DNA, que aqui nessa palestra é o nosso grande astro. O DNA é essa molécula aqui, ó, grande que vocês veem, que parece uma escada, mas uma escada que foi torcida, tipo a escada em caracol. E ele é formado por pequenas regiões que são chamadas de genes, que são formadas por bases que têm nomes de letras. T, A, G, C, numa ordem específica. O que eu quero que vocês guardem aqui agora, nesse momento da nossa conversa, é que esses genes individuais, eles
têm a receita para uma outra molécula, que chama de proteína, que tem uma função importante dentro da célula. Então, por exemplo, o gene A ele tem a receita para uma proteína que chama miosina. O gene B tem a receita para a tropomiosina. O gene C para a troponina. O que essas proteínas fazem na célula? Na célula cardíaca, elas fazem a contração. Então, logicamente, o neurônio ele não tem essas proteínas. Os genes que codificam para essas proteínas não estão ativos em neurônio. Afinal de contas, o neurônio não contrai. No neurônio, você vai ter outros genes ativos que têm a receita para outras proteínas que são importantes para a função do neurônio. Dessa forma, combinações de genes ativos que vão definir a funcionalidade de uma célula. Agora que vocês têm esse conceito na cabeça, que é gene, receita para uma proteína que exerce uma função específica dentro da célula, agora vocês estão prontos para entender esse boom da revolução genética. O boom da revolução genética ele começa quando os pesquisadores começam a mexer com esse DNA de uma forma muito natural. E com isso eles conseguem manipular o DNA, consequentemente manipulam o gene e a proteína que ele codifica. Agora, o que significa manipular o DNA? Manipular o DNA significa, por exemplo, pegar um gene de um organismo e colocar em outro. Sequenciar esse DNA e saber que proteína que esse gene codifica. Mudar esse gene e ver se a proteína que ele codifica mudou. Então, vamos dar um exemplo mais prático disso? A gente tem, por exemplo, o gene da insulina. A insulina que é usada para o tratamento de diabéticos. O que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram esse gene da insulina, sintetizaram em laboratório, colocaram esse gene sintético dentro de uma célula da bactéria, no DNA da bactéria, e usaram essa estrutura celular da bactéria para produzir grandes quantidades da insulina. Então, essa insulina, produzida por bactéria, hoje, que é chamada de insulina de origem recombinante, é hoje utilizada por pacientes diabéticos. Legal, né? Bom, então, palavras que mostram essa revolução genética, elas inundam o nosso cotidiano. A gente tem produtos transgênicos, DNA recombinante que eu acabei de falar, animais geneticamente modificados. Então, nós lá na UFMG, tanto o meu laboratório como outros, nós utilizamos vários modelos de animais geneticamente modificados para poder estudar diferentes causas e consequências de diferentes doenças. No laboratório que eu coordeno, também utilizamos várias linhagens, mas aqui eu vou dar um exemplo que eu acho que é importante, que é esse rato geneticamente modificado. O que ele tem? Ele foi desenvolvido para poder sintetizar, produzir grandes quantidades de uma proteína que é chamada de angiotensina 1A7. Agora, o que é importante desse animal? Ele é resistente à hipertensão. Então, vamos olhar isso. Se você pega um rato controle e coloca nele um protocolo para induzir hipertensão, você vê que a pressão dele cresce, vai lá nas alturas, igual uma panela de pressão. Se você faz esse mesmo protocolo num animal geneticamente modificado, que tem grandes quantidades dessa angiotensina 1A7 no sangue, vocês percebam que esse aumento da pressão está muito atenuado? Isso significa que essa angiotensina 1A7 ela pode ser um importante antihipertensivo. Não só o meu laboratório, como vários outros laboratórios estudam essa angiotensina 1A7 e os efeitos benéficos que ela tem no coração e na pressão arterial. Então, hipertensos, cardiopatas, aguardem. Bom, os benefícios da revolução genética estão presentes no nosso cotidiano. Quem já teve dengue aqui na plateia, provavelmente, se for lá e olhar, vai ver que um dos pedidos no médico é utilizar um teste que utiliza técnicas da biologia molecular para a identificação da dengue. Ou até mesmo para o diagnóstico precoce de doenças, que foi o que aconteceu com a atriz Angelina Jolie. Ela sequenciou uma parte do DNA dela e ela viu que ela tinha um gene ligado ao desenvolvimento de câncer, que ia aumentar muito as chances dela desenvolver uma forma muito grave do câncer de mama. Para prevenir a ocorrência da doença, ela fez uma dupla mastectomia. Recentemente, uma ferramenta genética com o nome de CRISPR foi desenvolvida. E essa ferramenta ela promete uma revolução na forma que a gente encara o tratamento de diferentes doenças. Por quê? Porque essa técnica de CRISPR permite ativar, inativar ou até mesmo alterar genes defeituosos de uma forma muito rápida e simples. Lá no laboratório da UFMG, nós utilizamos a técnica de CRISPR para o estudo da doença cardíaca.
no contexto do infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio ele é causado por uma parada no fluxo de sangue para uma região no coração. Consequência disso, esse tecido aqui morre, tá? Ele para de funcionar, as células morrem. Na clínica, hoje, o tratamento do infarto agudo do miocárdio, ele é direcionado para essa região aqui, que é do miocárdio saudável. Mas existem vários testes clínicos e vários laboratórios que direcionam o tratamento para essa área infartada de células mortas. E esse tratamento é baseado na reposição de novas células naquele local onde tem células mortas. É chamado de terapia celular. Me acompanhe. Para entender a terapia celular, vocês têm que entender um conceito de célula-tronco. O que é célula-tronco? Essa célula aqui azulzinha, que é uma célula imatura. Por ela ser imatura, ela pode dar origem a uma célula cardíaca, ela pode dar origem a um elegante neurônio, a vários tipos celulares, dependendo do ambiente que você coloca essa célula. Em 2006, 2 pesquisadores top mostraram que você pode pegar células da pele, diferenciar essas células num tipo celular de célula-tronco, que tem um nome complicado, chama célula pluripotente induzida. Eu vou simplesmente chamar de IPS, mas você saiba que isso aqui é célula-tronco. E, a partir dessa célula-tronco, você desenvolver, por exemplo, cardiomiócitos. Agora, gente, olha o impacto desse tipo de tecnologia. Imagina que esse aqui é um infartado, que perdeu parte do coração. Você agora pode pegar a célula da pele dele, transformar essas células em células-tronco, obter células cardíacas e pegar essa célula cardíaca e injetar naquele coração infartado sem o perigo de você ter rejeição. Olha só que maravilha. Bom, mas nem tudo são flores. Lá na UFMG, nós trabalhamos com esses cardiomiócitos humanos derivados de células pluripotentes. Mas quando vocês olham essas células, aqui tem um bando de células juntas. Ó, você vê que aqui tem uma individual, aqui tem outra, aqui tem várias células. Mas um olhar atento aqui da plateia, você vai falar, bom, essas células são bem diferentes dessa célula. Vamos ver se ela vai contrair. Dessa célula que você colocou lá no início do slide. E é verdade, isso ocorre por quê? Porque esses cardiomiócitos humanos derivados de células IPS, eles têm um fenótipo, ou eles lembram em estrutura muito mais o cardiomiócito neonato, que é imaturo, do que o cardiomiócito adulto, que é maduro e completamente especializado a realizar a contração da melhor forma possível. Isso aqui impõe um grande obstáculo para o uso dessa célula na terapia celular. Então, hoje, a pergunta de $1 milhão da terapia regenerativa é descobrir que fatores fazem com que essa célula saia desse estágio e venha para um estágio maduro. O nosso laboratório tem uma contribuição nesse sentido. Nós estudamos um fator que é chamado de SRF. É uma proteína. É uma proteína que regula a função de diferentes genes que estão envolvidos no crescimento celular e diferenciação. A nossa pergunta: será que esse SRF controla a maturação da célula cardíaca? Será na presença dele a célula cardíaca matura? Ela fica madura? O que nós fizemos? Nós inativamos o SRF pela técnica de CRISPR. Desenhamos um RNA sintético que liga exatamente naquela região específica do DNA, que é do gene SRF, e quando ele faz isso, o DNA cliva naquele ponto. E quando ele cliva, quando ele corta, ele impõe um erro para a leitura daquele DNA. Consequência disso, a proteína CRF não é sintetizada. Bom, então o que a gente fez? Me acompanhe. Fizemos o CRISPR no animal recém-nascido, então nós inativamos o gene do SRF no coração do animal recém-nascido. Esperamos esse animal crescer por 30 dias e avaliamos se as células com o gene do SRF inativo, se elas estavam maduras ou não. Como é que eu identifico essas células? Eu fiz uma modificação genética e a gente identifica essas células porque elas são verdes. Então, no próximo slide, vocês vão prestar atenção. Na hora que vocês verem uma célula verde, eu quero que vocês comparem a estrutura dessa célula com as células que estão do lado, que são células saudáveis. E olha que resultado lindo, gente. Essa célula verde, vocês podem ver aqui, ela tem uma estrutura, vocês não estão vendo tão bem, é saudável, né? Mas ela tem uma estrutura muito diferente da célula saudável. E essa estrutura, ela lembra mais aquele cardiomiócito imaturo do que o cardiomiócito maduro, acreditem em mim.
Um outro detalhe é que essa célula aqui, que não tem o SRF, ela também não tem uma estrutura que é característica da maturação de cardiomiócitos, que são esses túbulos T aqui, esses pontinhos brancos, indicando que, de fato, quando o SRF não está presente, a célula não fica madura. Enfim, nós concluímos que o SRF é um fator de transcrição com função importante para a maturação da célula cardíaca. A pergunta agora é, se a gente pega essa célula, esse cardiomiócito, derivado de célula-tronco, e trata com SRF, o que acontece? Eu não tenho essa resposta, porque ciência é assim, a gente fecha uma porta, mas abre outra. Quem sabe no próximo UFMG Talks daqui a alguns anos. Bom, então, eu acabei de mostrar para vocês que a técnica de CRISPR ela pode ser utilizada em modelos animais, mas, como bem disse o Marcílio, pode ser utilizada também em humanos. Isso traz, lógico, um grande avanço para a cura de várias doenças, principalmente quando a gente pensa que pode consertar genes defeituosos. Mais atrelado a isso, e infelizmente você já contou o que eu ia contar, você também tem aspectos éticos que causam um problema, como, por exemplo, o pesquisador chinês que revelou a criação dos primeiros bebês CRISPR no mundo que eram resistentes à infecção pelo HIV. Com isso, eu termino essa apresentação agradecendo a atenção de vocês e deixando essa provocação. Mas aonde isso vai parar? Muito obrigada. Professor, com o senhor, temos mais 15 minutos. Aí, lembrando, gente, a nossa participação no celular e no WhatsApp 975370082. E não esqueçam da avaliação do Talks através do QR Code. Professor, por favor. Boa noite. É um prazer estar aqui com o Marcílio, com a Silvia, o Mário aí pelo convite. Bom, a minha fala aqui é complementar, né, à da colega Silvia, né? Eu venho das humanidades, venho da filosofia, né? E ela fez uma provocação, né? Ela introduziu o problema moral, né? Nos levando aí à ética, quer dizer, várias éticas, aí de sair da conversa fica bastante complicada. Eu estive ontem no ICB para tratar desse assunto, né, com a colega lá da Silvia, né, a Adriana Balém, né? E lá eu tinha mais tempo, eu tinha 1 hora, aqui eu tenho 15 minutos, né? Então eu sou forçado, né, a andar rápido. E ontem, né, alguém aqui ligada ao CDCOM, a Silvia, da CDCOM, não é isso? A Silvia me pediu que eu pensasse numa imagem que pudesse resumir, sintetizar, né, a minha fala, né? E eu não tive dúvida, eu escolhi esse quadro do Escher, né, que eu considero um quadro extraordinário, né, Drawing Hands, né, de 1948. Né. E estou notando, né, que tem esse quadro aqui liquida com as distinções entre modelo e cópia, natural artificial. Preste atenção, tem a caneta ali, né, embaixo, tem a caneta em cima. A gente não sabe, né, onde está o modelo, onde está, né, a cópia, o que é natural, né, o que é artificial. E isso, para mim, né, é fundamental para eu introduzir os tópicos aqui da minha fala, né, na perspectiva da filosofia, na outra ponta, né, do problema que nós estamos trabalhando aqui, né, a revolução das biotecnologias, né? E essa gravura nos mostra o seguinte: de saída nós temos um paradoxo, né? Um ato paradoxal, né? Uma mão desenhando a outra, em que é impossível saber qual é o modelo original e a cópia, né, ou o simulacro, conforme eu disse antes. E temos uma relação horizontal na construção dos seres e dos objetos. Especificamente, no caso aí das mãos, as mãos do artista, ao fim e ao cabo, né, que usou a sua própria mão direita como modelo para ambas as mãos representadas na gravura, em que temos uma mão construindo a outra numa relação de interdependência. Aí, o que isso quer dizer? Qual é a mensagem que isso traz para as biotecnologias e também para a filosofia, né? As duas acopladas.
assim, de saída, né? Ela pediu uma imagem que condensasse tudo, né? E, bom, no tocante às biotecnologias, né, simplificando muito aqui, indo ao ponto, né, podemos ver na gravura uma autocriação, a ideia de autocriação, como o ser humano criando a si mesmo, levando à engenharia genética e ao desaparecimento da distinção entre natural e artificial, e autor e obra. Tecnologias do DNA recombinante, derivadas, tem tudo a ver com isso. Conforme vou mostrar aqui na sequência. E em filosofia, né, leva a ideia impossível de causa sui, de um ser que é a causa de si mesmo. E, por extensão, a possibilidade de a filha ser a própria mãe de si mesma. Ao passo que, rigorosamente, só Deus se autogerou e é causa de si mesmo. E daí a acusação de que o geneticista, faltou uma seta ali, alguém perdeu, a acusação de que o geneticista está brincando de Deus em seus biodesigns, e isso também faltou uma seta, né? E tudo isso com o aval de James Watson, que achava que era isso mesmo, né? Que o geneticista o tempo todo está playing God, né? Brincando de Deus. Não tem nada de mais isso. E eu vim trabalhando esses assuntos aí, né, no meu grupo de pesquisa ao longo aí dos anos, né, e recentemente nós publicamos um livro lá no meu grupo, né, Biotecnologias e Regulações, Desafios Contemporâneos, que saiu aí pela editora do FMG em 2018, quer dizer, tem pouco tempo. E lá, né, eu exploro bastante, né, as consequências morais das novas biotecnologias. Fica aí a dica, né? Aplicações, sobretudo aplicações a seres humanos, porque não dá para fazer tudo, né? A escolha é, né, ficar só com os seres humanos, cheio de controvérsia, né? E aí entram, né, várias éticas, são levadas em consideração por nós, né? E reduzindo aí o campo, né, as chamadas tecnologias de reproduções assistidas, né, para ficar só com isso, né, para pôr o foco, né, as várias éticas rivais, né, que podem ser mobilizadas para dar uma resposta mais ou menos correta no tocante às controvérsias em jogo, né, aos desafios aí implicados, né, pelos usos e aplicações dessas tecnologias. A ética utilitarista, eu vou dar apenas aqui um caminho muito rápido, tá, que trabalha, né, com o princípio, né, do custo-benefício. É muito atraente esse princípio, e que trabalha, né, com a ideia do maior número, né? Não é universal, tá? Não é universalista. O bem para o maior número. Isso poderia resolver as nossas controvérsias morais. Tem a ética kantiana, que é muito famosa, né? Que trabalha com o princípio da dignidade humana, o respeito ao ser humano, a ideia de dignidade, e que trabalha com princípios absolutos, né? Imperativos absolutos, princípios absolutos, e ela é universalista. E nós vamos ver, ao fim e ao cabo, tá, ela só serve para dizer não. Tá? Moratórias, coisas do gênero, né? E quanto ao mais, ela fica muito atrapalhada. Tá? E temos uma ética muito antiga, que foi renovada de várias maneiras ao longo dos séculos, tá? A chamada ética aristotélica, que trabalha, né, com a ideia de virtudes, né? A chamada ética das virtudes, e que tem várias variantes. E a variante que nos interessa aqui, que não é do Aristóteles, mas que veio depois, foi trabalhada depois, né, é a variante republicana, tá? Que trabalha com a ideia de virtude cívica, que é interessante para pensar, né, políticas públicas, né, fundadas na distinção entre público e privado. Tá? E aí, né, entra em conta, né, o princípio que vai estar em jogo, né, é o princípio do bem comum. Distinção entre público e privado, né, e o que prevalece, né, é o princípio do bem comum, quer dizer, a primazia do bem comum sobre, né, o bem pessoal. Tá? Isso tem muitas aplicações, né, em vários campos aí das discussões em torno das chamadas novas biotecnologias. Quanto tempo eu tenho? Tá. Nesse conjunto, né, de problemas que eu venho trabalhando, tá? O que está em jogo, né, se houve pensar como as biotecnologias impactam, né, a questão antropológica. É o meu desafio pessoal, eu venho trabalhando isso, né,
e impacto de várias maneiras, né? A gente tem que pôr o foco, né? Tem mais de um foco, né? E, para trabalhar, né, esses impactos, eu fui atrás de alguns paradigmas, né? Alguns modelos, alguns paradigmas que poderiam, né, me ajudar a pensar essas impactações. E aí eu trabalhei 4 paradigmas aí nos meus livros, né? E não quer dizer que seja só 4, né? Eu vou dar a ideia aqui de 4, né? Aí vocês veem, né, qual que poderia, né, ser o mais adequado, né, para pensar os problemas que nós estamos pensando aqui, né. Um paradigma, pensando em tecnologias, nas bios e também nas outras, né, um paradigma muito importante, muito popular, né, que tem muita ressonância em filosofia, é o paradigma de Prometeu, tá? Eu tenho aqui alguns lemas, alguns motes para introduzir os paradigmas, para tentar condensar rapidamente, né, o sentido aqui da minha fala, né, e a mensagem de cada, né, paradigma, né. Prometeu, o previdente, né, e benfeitor da humanidade. A referência aí à obra do Ésquilo, Prometeu Acorrentado. E o Prometeu antigo é um Prometeu que... a palavra lá, o título do livro do Ésquilo de Estudos, né, Acorrentado, é um Prometeu que cometeu a insolência de roubar o fogo de Zeus, né, e depois pagou muito alto por causa disso, né. Ele é derrotado, né, e ele é condenado ao sacrifício eterno, né, lá no penhasco junto ao Cáucaso, né, e o fígado exposto, né, né, o abutre, né, comendo o fígado o tempo todo, sendo que o fígado é o único órgão que regenera. Né? Então, a ideia é de suplício eterno. Então, o Prometeu antigo é um Prometeu derrotado. Só que esse Prometeu, houve uma releitura pelos filósofos modernos, né, Bacon e Descartes, sobretudo Descartes, né, e ele, derrotado, passa a ser vencedor na escalada lá do Olimpo. Tá? E Descartes vai dizer, né, que pela ciência e a técnica, o homem vai se converter em senhor e possuidor da natureza. Então, a mensagem é positiva. Né? E o Prometeu, né, não é mais o derrotado, é o Prometeu vencedor. Essa releitura do Descartes. E essa releitura do Descartes ficou. Né? É uma relação muito otimista, né, com respeito às várias modalidades das tecnologias, as biotecnologias aí incluídas. Mas só que tem, né, um contraponto, né, nessas releituras modernas, né, o contraponto é da Mary Shelley, né, lá na obra Frankenstein. Né. O subtítulo da obra da Mary Shelley, né, Frankenstein, né, é justamente o Prometeu moderno. E lá, né, nós temos o efeito rebote. Né? O aprendiz de feiticeiro, né? O efeito rebote, não é mais o Prometeu vencedor, né? Vem, né, junto com a ciência e a tecnologia, a ideia de ameaça, de perigo, né, de descontrole, né, e assim por diante. Então, essa ambivalência, então, né, passa a acompanhar o Prometeu moderno. O da Shelley, né, que é o vencedor, né, e o do Descartes, que é o vencedor, e o da Shelley, né, que passa essa mensagem, né, problemática. O outro paradigma, muito sedutor, muito o paradigma do Fausto. Né? O lema o mote é o ensandecido e o desmesurado, a ideia de desmesura, de híbris, né, de excesso, né? E que está em jogo, isso que nos leva de volta, né, à questão aí do brincar de Deus, né, e uma pirueta. Né, no seguinte sentido, né, eu estou pensando aqui no Fausto do Goethe, né, e também no Fausto do Thomas Mann. Né. O Goethe em cima do médico, Thomas Mann em cima do músico. Os dois venderam a alma para o diabo, né, em troca de uma atividade febril de criação, né, a ruptura com os limites, né, da experiência humana, né, a experiência do absoluto, do insondável. Né, e
num contexto de um pacto, né? Porque ele vendeu a alma. E o diabo vai, 25 anos depois, vai, né, pegar a alma de volta, né? E a coisa acaba. A mensagem é negativa. Né? Então, nós temos uma potência fáustica, ciência e tecnologia, né, como potências fáusticas, né? Os perigos, né? Brincar de Deus, de fato, não é brincar de Deus, né? Está pactuado, né, com o diabo. Isso me leva a Guimarães Rosa, tá? Lá no Grande Sertão Veredas, né? O Riobaldo Tatarana, né, filosofando, né, ele vai dizer o seguinte, né? Deus opera devagar. Quem tem pressa é o diabo. Né? A ideia de loteria da vida, andar rápido, tá? Que acompanha aí, né, as produções da ciência e tecnologia, né? Assim, enquadradas do ponto de vista dessa perspectiva, né, desse paradigma. Gente, eu podia falar muito mais desses paradigmas, mas eu não posso, o tempo está indo embora. Né? Tem mais 50 segundos, professor. Tem lá o Dédalo, o temerário e o arquiteto do impossível, né? Está lá em Eurípides, em Sófocles, né? E tem uma releitura moderna, né, do Dédalo, né, de um grande geneticista britânico, né, o Haldane, né, que recupera o Dédalo, né, na outra perspectiva, na perspectiva das biotecnologias, do engenheiro geneticista, nessa obra, Dédalo, ou a Ciência e o Futuro, de 1923. Lá ele diz que o Dédalo foi o primeiro, né, mentor de uma experiência bem-sucedida de reprodução assistida interespécies, né, em alusão ao Minotauro. Né? Então, ele recupera, né, essa experiência aí do Dédalo, né, que é um inventor genial, né, e recupera nessa direção. Né? E o Bertrand Russell vai se insurgir contra o Dédalo, né, do Haldane, porque o Dédalo era pai do Ícaro. Né? E o Ícaro, aquele episódio todo mundo conhece. Né? Ele vai voar, saindo da ilha de Creta, no sentido da Grécia, né? Se aproxima do Sol, né? E as asas se derretem. Né? E aí ele cai, né? Mar Egeu adentro. Né? A ideia de fracasso. Para terminar, o ciborgue, né? que é um mito que está em construção. Do inglês cyborg, né? Organismo cibernético, faltou a seta ali, faltou a A, resulta, né, da associação consistindo da associação do orgânico, né, e do maquínico. Né? É um híbrido, né? Que vem tudo a ver com a ficção científica, né, que é patrocinado pela cibernética, né, esse mito, né, e está em construção. Ele me gera uma dificuldade, porque ele é um híbrido, e o híbrido é infértil, né, e nós não estamos diante, né, do infértil, né, ao contrário, nós estamos diante da experiência, do desafio de passar as novas informações para a descendência. Né. É o caso da tecnologia CRISPR, né, que nos evidencia isso. Né. Então, não tem nada a ver com o ciborgue. O ciborgue, então, é um mito bastante limitado, né, para pensar essa situação. Então, gente, eu tinha mais duas ou três slides aqui para passar, eu interrompo. Né. Aqui, no contexto da nossa conversa, eu posso voltar. Tá? As distinções entre vários tipos de tecnologias, né, de biotecnologias, são dois grandes grupos, no meu modo de ver, que são importantes a gente considerar aqui, e vou fazer algumas recomendações no final da minha fala. Né? Tem uma série da Netflix que eu gostaria de recomendar aqui ao público, que vale a pena ver. São 4 episódios, né? Eu deixo aqui para o final. Muito bom, professor. Muito obrigado, professor. Estamos aqui cheio de perguntas já. Já estava aqui pensando apertado. Se eu fosse mais longe, fala como é que eu faço. Bom, vamos começar aqui. Tem pergunta para os dois aqui, para ambos aqui. Então, vamos lá. A pergunta Luciana para os dois. A atriz Angelina Jolie pôde sequenciar o próprio DNA, mas isso não é possível para a maioria das pessoas. Como trabalhar essas questões sem transformar as novas possibilidades de tecnologia em medicina apenas
para as elites? Acho que é importante, quando a gente fala esse caso da Angelina Jolie, mas nos 15 minutos de fala não dá para você ficar falando detalhes, né? Mas foi uma pequena parte do DNA, mas o ponto é, ela tinha um histórico. Tá? Então, esse sequenciamento de DNA ele é normalmente aconselhável para quem tem um histórico grande de doenças relacionadas a câncer de mama ou outras na família. Então, é aconselhável fazer isso. De fato, essa questão genética ela tem um preço. E isso, lógico, de alguma forma ou de outra, vai reduzir o número daquele público que vai pelo menos, ter acesso a isso em algum momento. A esperança é que, lógico, com essas técnicas ficando mais high throughput, né, que você pode utilizar ela em larga escala, que esses preços caiam um pouco. Mas um detalhe que é importante falar é que, no caso dela, fez sequenciamento porque ela tinha um histórico, e, no caso do histórico, aí é recomendável fazer esse tipo de intervenção. O que a gente pode fazer reflexão aí, professor? Eu vou deixar isso para mais adiante, que eu vou retomar o último Está muito adiante, professor. Não. Slide. Porque envolve a questão dos biohackers, que isso exige uma consideração à parte. Né? Não vou falar. Então, bora lá. Deixa para depois. Então, vamos lá. Então, vamos mais uma para os dois, hein? Vamos lá tentar, hein? A China, país onde se teve essa primeira experiência de edição de embriões humanos, é legalmente mais permissiva que outros países com capacidade tecnológica para se fazer o mesmo. Isso poderia gerar Isso poderia gerar uma migração de cientistas interessados no tema para a China, quando nos outros países não é permitido? É uma pergunta do Paulo Uliana. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que, pelo menos, eu vou colocar 2 pontos que são importantes. Sim, eles são mais relaxados nesse tipo de regulação, mas, hoje em dia, até esse tipo de ação, né, que esse pesquisador chinês teve, gerou a formação de uma comissão que foi instituída mundial para poder tratar certos aspectos éticos da utilização dessas técnicas. É importante ter isso em mente. E eu acredito que até os próprios chineses, eles ficaram um pouco assustados com isso que aconteceu. Então, eu não sei, a gente não tem como prever aqui migração, esse tipo de pessoa, né, que pode ir para um lugar porque ele pode fazer com maior facilidade, pode acontecer, não tem como a gente prever isso. Mas existe uma preocupação muito grande hoje, mundial, de trabalhar nessa regulamentação. Então, como eu falei, tem uma comissão trabalhando nisso, que possa ser aplicado mundialmente. Mas, lógico, cada país vai ter o seu próprio livre-arbítrio de decidir ou não seguir. A questão da regulação ela é muito complicada, porque envolve o direito, envolve, né, também, sobretudo direito, também políticas públicas, né, que também é tudo associado ao direito. E tem as culturas, tem os países com as suas tradições, com seus valores. Né? A China é um país poderoso, com uma cultura poderosa, né? Vem de milenar, né? Se pauta, né, pelo confucionismo, né, que tem regras de vida, né, bastante claras e com muita, né, disseminada, né, ao longo, né, no conjunto dos chineses. Tá? Só que quando está em jogo ciência e tecnologia, eu estou me lembrando aqui, por isso que eu estou deixando parte da minha reflexão para depois. Está todo mundo aguardando esse slide. Porque tem os biohackers. Né? Os americanos, tem essa série Netflix americana, essa série mostra, né, que cheio de biohackers nos Estados Unidos, trabalhando, né, problemas, né, o lado meio dark side, né, o lado B, né, meio clandestino, né, furando os esquemas, né, e aí vem os chineses. Os chineses chegaram primeiro, né, nessa edição aí dos genes aí, com bebê anti-HIV. Aí os americanos, os biohackers americanos, ficaram, né, escandalizados com o negócio, né? Não aceitaram de jeito nenhum. Está lá nessa série da Netflix que eu vou comentar depois. O nome dessa série Unnatural Selection. Unnatural Selection. Foi traduzida como seleção artificial.
muito ruim a tradução portuguesa. Então, eles falam o seguinte, olha, esses chineses furaram a fila. Eles foram rápidos demais, não foram conscienciosos. E o biohacker seria, né? E o americano seria consciencioso, né? Cuidadoso, claro. Né? Seguir o princípio ético da precaução. Né? Ao passo que os chineses não. E realmente isso ficou esquisito, né? Porque as autoridades chinesas, as próprias autoridades chinesas, com Confúcio ou não interessa, né? Porque aí não tem nem sei se tem ética. A sociedade, as autoridades chinesas jogaram os dois para fora. Né? Ninguém sabe onde eles estão mais. Né? Eles foram penalizados, duramente penalizados. Né? Isso por causa de uma tecnologia controversa. Né? Ó, vamos aqui para a Silvia. Tem uma aqui boa para o senhor, viu, professor? Eu estou esperando o slide. Pois é, nós vamos esperar o slide. Eu vou deixá-la para o final. Pergunta para a Silvia. Quais as doenças que temos hoje derivadas de mutações genéticas? Nossa, são várias. São muitas. Você até falou um número aqui, né? Falou 70% de um Olha número só. que eu não sei todas em todos os órgãos, né? Mas são 75 mil mutações, né? Que a gente tem. Eu não sei quantas levariam a doenças de fato. Assim, eu realmente não sei falar, mas são muitas. E isso levando assim, a consequências em vários sistemas do corpo, no cérebro, no coração, órgãos sanguíneos e linfocitários. O número total, realmente, eu não sei falar. E professora Silvia, tem mais uma pergunta aqui que eu acabei, que é da Luísa, e ela pergunta dos alimentos transgênicos, mas ela está querendo saber dos impactos positivos e negativos das pessoas que se alimentam desses alimentos transgênicos. Tem algum resultado? Pois é, a alimentação transgênica não é minha área de atuação, mas, assim, enfim, se a gente pensa, e eu não sei se existe um estudo que pode falar exatamente qual que é o impacto disso ao certo. Então, eu estou falando alguma coisa, do meu ponto de vista, é especulativo. Mas, em certo ponto, pelo menos para a questão de produção, com eficiência, às vezes um alimento com maior valor nutritivo, isso é muito bom se você imagina que a população está aumentando, né? E a gente tem, às vezes, vários entraves na agricultura, quando você tem pragas, usos de agrotóxicos. Então, acho que você tem que pesar uma coisa relativa à outra, né? E nesse peso, nessa comparação, eu gostaria de ser alguma coisa na minha área que pudesse falar com mais certeza. Mas eu acho que, de certa forma, pelo menos para o milho, hoje, se vocês olharem na embalagem, a maioria do milho que a gente consome é de origem geneticamente modificada. Vocês podem ver que tem aquele símbolo lá de transgênico que a gente utiliza. Até hoje eu não escutei nada no sentido de que esse milho geneticamente modificado poderia, por exemplo, trazer algum problema. Mas, de novo, não é na minha área de expertise. Ontem eu estava conversando com a Adriana, sua colega, sobre isso. Ela tem uma afinidade com essa área. Ela fala que esses OGMs, depois de 20 anos, há muita segurança que eles não fazem mal. Né? Mas é uma questão de cultura, as pessoas têm dificuldades, não acreditam, né? E são desconfiadas. E o nosso país tem uma regulação muito frouxa. Né? E o europeu é mais conservador. Muito né? mais. Se cuida mais, né? Se expõe menos. Né? E aqui, então, as pessoas ficam desconfiadas. Né? Agora, então, o milho parece que é bem, né? O arroz enriquecido também, né? O golden rice é muito bom, né? Tem tudo isso. Agora, o que me assusta um pouco, né? Com esses monopólios, né, você vai criar um tipo só de milho. Né? E quando você vai ao Peru, você nota que tem umas centenas de milho. Aqui não. Aqui não, só tem um tipo de milho. Né? E tem um problema ambiental também, né? Que a gente sabe que isso traz problemas ambientais. Né? O milho pode ser tranquilo, mas o ambiente, o entorno, sofre as consequências da monocultura. Né? Onde tem monocultura é ruim. Né? E aí a diversidade acaba do milho, né? Igual, por exemplo, igual no caso da mandioca, com ou sem transgenia, né? A mandioca, né? Tem centenas de mandiocas na Amazônia, né? Centenas, né? Nós aqui processamos, né, 2 ou 3, poucas, né? muito pouco. Isso é ruim do ponto de vista da natureza, né? E natureza diversidade é riqueza, né? Do ponto de vista evolucionário, né? Isso me preocupa um tanto, né? Você pensa, por exemplo, né?
as monoculturas nos Estados Unidos, né, a polinização, né, o número de abelhas caindo, né, aí a solução é técnica, né, vai ter que colocar drones, né, para polinizar, né. Imagina, isso aí é uma coisa, né, que professor, tem até uma pergunta que fala assim, como é que fica o papel do Estado nisso, nesse mundo tão Estado? O papel do Estado em relação a isso, né? Até a pergunta é do governo, mas eu até diria assim o Estado, já que nós estamos lidando, inclusive, também com um problema que é transnacional, uma questão, pelo menos, que não seja problema. Aí no mundo globalizado teria que ter regulações compartilhadas, né, em escala mundial, né? mais do que a escala dos estados, nações. Né? Na pesquisa a gente consegue perceber alguma coisa assim? Essa questão dessa comissão que foi criada para fazer essa regulamentação, ela ultrapassa né, esse âmbito. Que tem que ultrapassar. Né? Porque... E aí tem órgãos internacionais que podem ajudar a fazer isso. Né? O problema é o seguinte, a questão da regulação, né, ela envolve aspectos individuais, aí autorregulação, né, aí não precisa ter Estado, né, preferências individuais, pessoais, tipo de cerveja, né, por exemplo. Aí a autorregulação pode resolver, mas resolve em parte, porque tem que ter a norma técnica, né? A fabricação tem que ser bem feita, né? Tem que ter uma regulação técnica estrita, para não envenenar ninguém, né? E tudo mais. Então, tem partes relativas ao Estado, tem partes relativas ao indivíduo, né? E à própria comunidade. A própria comunidade, porque você não pode ficar só com o Estado ou o indivíduo. Entre o indivíduo e o Estado, nós temos a comunidade. E a questão de consenso é uma questão muito complicada. Tá? Se você tem uma tecnologia invasiva, muito poderosa, tá? Que virtualmente atinge toda a espécie, né? Aí a comunidade discute. Né? Sabe que vai ter o potencial de atingir toda a espécie. Né? A comunidade discute. 60% é a favor e 40% é contra. E aí? E aí, né? O ideal seria consenso. Não tem consenso. Né? Onde não tem consenso, fica, né, a sombra. Tá? Fica a dificuldade. Eu acho que eu não sei se ficou uma dúvida, só acho que tem um ponto importante quando a gente fala a questão de CRISPR, que tem a questão de quando você faz uma modificação, que é numa célula externa, e você coloca isso dentro do organismo. Ou quando você faz a modificação num óvulo ou numa célula germinativa, que pode passar para a descendência. Aí está o perigo. Né? Então, acho que essa questão ética é bom ficar... Tinha uma pergunta... Então, já estamos respondendo. Exatamente. Né? Porque eu acho que é importante que as pessoas tenham essa consciência. Lógico que todas têm questões éticas relacionadas, mas quando você tem algo que passa para a descendência, que aí vai nas células germinativas, isso gera problemas mais sérios. Professor, nós estamos ali com 1h40, né? E tem uma pergunta aqui que acho que não tenho nenhuma dúvida que o senhor não vai conseguir. Como que a ética trata a transformação genética em Kant? Pois é. É o seguinte, a filosofia... A história é a seguinte, a filosofia, até o século XX, né, não prestou atenção na técnica. Tá? Ciência, sim. Religião, sim. Arte, sim. Mas a técnica era um bolsão que era bastante ignorado, né? Era um enclave. Né? E poucos filósofos cuidaram aí da técnica. Né? Eu posso apontar aqui uns 3 ou 4. Tá? E Aristóteles, no mundo antigo, Descartes, tem muita coisa boa no Descartes, né? E aí a era moderna, já no início da era moderna, foi muito pouco, então. Os filósofos quase não prestaram atenção na técnica, e menos aí na tecnologia, que surgiu depois, né? Bem mais tarde. E a visão que o filósofo tinha da tecnologia era uma visão instrumental, que é a visão mais popular. Né? É uma ferramenta, um instrumento, né? Meio neutro, você pôr a relação em fins e meios, né? Você controla os fins, você controla os meios, e a coisa estava, né, mais ou menos resolvida. Sob controle, né? E aí, se vocês pegam Kant, né, que tem uma moral poderosa, mas ela é muito fraca, né, no tocante à técnica. O Kant não pensou a questão da técnica. Tá?
E esses imperativos universais do Kant, o imperativo categórico, tá? Não foi pensado, esse imperativo não foi talhado, pensado para calibrar e pensar, né, as aplicações de ciência e tecnologia de jeito nenhum. Tá? Ficou na esfera moral estrita. Né? E aí, impotente, né, para tratar dessas questões mais graves, mais amplas, né? E mesmo questões triviais. Né? A índole é dizer não. Né? Moratórias, dizer... respeito, se você não pode tratar o ser humano como meio, né, mas sempre como fim. E aí, gente, né, quando você envolve essas tecnologias, né, o tempo todo fazendo, né, dos seres meios para fazer uma outra coisa, tá? Aí a coisa fica muito complicada. Tá? Então, a moral kantiana não dá conta, não. Tá? Nesse sentido. Tá? Só serve para dizer não. Só serve para dizer Pessoal, nós temos aí um pouquinho de tempo para o senhor voltar naqueles slides. Eu agradeço a ocasião. É o seguinte, é importante, uma dica aqui da Silvia que eu quero retomar, né? A gente tem que distinguir os tipos de tecnologias, tecnologias, biotecnologias. Temos 2 programas aí nas tecnologias, ao longo aí dos séculos. Tá? Primeiro, conquistar a natureza externa, né? e depois, né, o ser humano, a natureza interna, corpo e mente. Né? E esse programa, né, está aí implantado, né, nos dois campos, nos 2 âmbitos. Né? E aí, e se tratando de seres humanos, isso nos leva às biotecnologias, que tem uma aplicação mais ampla, né? Seres vivos, plantas, animais, mas vamos ficar só com os seres humanos. Né? E os seres humanos são controversos, né? Cheios de problemas morais. Né? E aí nós temos que distinguir, nós temos que calibrar, aquilatar, né, usos, riscos, perigos, e não temos como blindar nada. A ação nos coloca no terreno do aberto, da contingência do aberto. Ninguém consegue blindar as ações, fechar o campo. Tá? Sempre vamos correr riscos, isso faz parte da vida. Viver é perigoso, né, dizia, né, o Guimarães Rosa. Aí eu distinguiria 2 tipos de biotecnologias, tá? Para simplificar, para ficar aqui no essencial. As biotecnologias restauradoras, também chamadas de normalizadoras, tendo como exemplo os fármacos, as próteses e os marca-passos. Sensacional isso aí. Tá? Muitas delas são cibernéticas, tá? Por exemplo, marca-passo. Tá? E temos biotecnologias melhoradoras, também chamadas de reconfiguradoras, por implicar na potencialização e turbinagem, o boost, né, dos organismos humanos, levando à eugenia. Aí é perigoso. Né? Essa eugenia nazista, por exemplo. E a transmutação da espécie. E tendo como exemplo emblemático o Super Mouse, criado na Case Western Reserve University de Cleveland, nos Estados Unidos, em 2007. Né? Já tem uma data. Né? Foi criado com propriedade de maratonista campeão. Corria 10 vezes mais do que um rato comum. Né? E era um atleta sexual também. Reprodução até 3 anos de idade. Né? Equivalente a uma mulher de 80 anos. Então, é sensacional esse super mouse, esse super rato. Né? Sensacional enquanto é rato. E aí, a revolução genética está nesse segundo grupo. Antes de tudo, nesse segundo grupo. Né? Porque são tecnologias transformadoras, revolucionadoras, né? Transmutação. Né? E aí temos a CRISPR e outras, né, derivadas e associadas. Professor, eu vou ter que ser desmancha prazer. O que eu vou fazer? Né? Tempo é o tempo. Eu deixo lá a recomendação. Tá? Isso. Netflix aí. Hashtag fica a dica, né, professor? Fica a dica aí na Netflix. Tá? 4 episódios sensacionais, aspectos éticos, também regulativos. Fica aí a recomendação. Tá? Maravilha, gente. Tá? Bom, olha só. Esse UFMG Talks está chegando ao fim mesmo, gente. Então vamos falar da próxima edição, que é em dezembro.
Nós vamos aqui fechar o ano em grande estilo, não que a gente não tenha ficado em grande estilo hoje, mas vamos ter música e dança, arte e movimento. O encontro será no dia 4 de dezembro com os professores Maurício Loureiro, da música, e Mônica Ribeiro, das artes cênicas. Né? Você gostou do evento, se você está achando interessante o que nós estamos fazendo, o folder que você gostou, participa da pesquisa da gente, no folder tem lá o QR Code, dá a sua opinião, apresenta tema para a gente, né? Ajude que a gente possa fazer um UFMG Talks mais bacana. Né? E lembrando aí que o UFMG Talks é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa, em parceria com o Centro de Comunicação da UFMG e conta com o apoio da nossa Fundep, a nossa Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Todas as edições são gravadas e podem ser assistidas pelo site da Pró-Reitoria de Pesquisa. O endereço é www.ufmg.br/prpq. Nós da UFMG agradecemos muito a todos vocês que aqui estão, em especial professores. Muito obrigado pela presença. Prazer, nossa. Que foi excelente, viu? Foi um prazer, gente.